A gente trabalhou na última aula os dois casos de fatoração, trinômio e binômio. Trinômio, o quadrado perfeito é quando você tira a raiz do primeiro e do último e leva ao quadrado. E o binômio, que é chamado, na verdade, de... Sempre esqueço o nome dele, porque eu gosto de falar ele de binômio. É quando eu tiro a raiz do primeiro e do segundo e elevo esses a dois termos. Então, faltou a gente estudar dois casos. Fator comum em evidência e agrupamento. Hoje a gente vai estudar esses dois casos porque eles são semelhantes. Por isso que eu fiz 2 a 2. No trinômio e no binômio, eu faço raiz quadrada. Fator comum e agrupamento, eles são semelhantes porque eles vão trabalhar com fator comum. Uma dica muito importante para vocês poderem compreender quando a gente trabalhar com os 4 casos juntos, tá? Normalmente os exercícios eles não vão vir individualizados. Eles vieram agora porque é um momento de aprendizado. Mas vai ter situações, como numa tarefa de hoje, que os 4 casos vão estar misturados. Como é que eu faço para identificar cada um? Primeira regra, sempre vocês vão verificar fator comum, que é o que eu vou explicar. Se não for fator comum, se tiver 3 termos é trinômio, se tiver 2 termos é binômio, se tiver 4 termos ou mais sempre pares é agrupamento. Então, prestem bastante atenção no caso de fator comum. Porque o fator comum, ele pode ter quantos termos ele quiser. Ele pode ter 2, pode ter 3, ele pode ter 4, 5, 6, 7, 8, quantos ele quiser. Por isso que ele é importante. Porque quando você vai pegar uma conta, a primeira coisa que você vai fazer é ver se é fator comum. Se não é, aí é só contar a quantidade de termos. 3 é trinômio, 2 é binômio, 4 é agrupamento. Então, vamos lá para a nossa tela branca, para a gente trabalhar o caso de fator comum. Vamos lá, que a gente tem muita coisa para aprender, então, hoje. Então, hoje, nos nossos casos de fatoração, que é o que a gente está trabalhando, né? Deixa eu só aproveitar aqui. Nos casos de fatoração, a gente vai trabalhar 2 casos. A gente vai trabalhar fator comum em evidência e agrupamento. Então, primeiro caso, fator comum em evidência. Bom, quando você lê a palavra fator comum em evidência, você já mata um pouquinho da charada, acredito eu, que por essa palavrinha aqui, ó. Você vai fazer uma conta onde existe alguma coisa em comum. Para isso ele já está falando fator comum. Como eu estou trabalhando com letras e números, quando eu vou fazer uma conta de fator comum, eu preciso verificar se nessa operação existem letras iguais em todos os termos, ou se existe um número, um múltiplo que aparece, digamos, nos números na mesma tabuada em todos os termos. Para mim iniciar uma conta de fator comum, eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem que conversar com ela. Eu sempre falo isso, né? Se você conversa com a conta, você vai saber resolver. Aí vocês dão risada da minha cara porque dizem assim, ai, prof, conversar com a conta. Conversar com a conta, na verdade, é interpretar o que eu vou fazer. Para mim, resolver um fator comum em evidência, é fundamental que eu faça para essa conta, vou botar aqui, ó, 2 perguntas. Para mim iniciar essa atividade, eu preciso fazer para a conta 2 perguntas. Primeira pergunta que vocês precisam fazer para essa conta. É bem fácil. É fácil de decorar. Tem letras iguais em todos os termos? Essa é a primeira pergunta. Tem letras iguais em todos os termos? Por quê? Porque se tiver letras iguais em todos os termos, ela é um fator comum. A letra vai ser um fator comum. Tem que ter X em todos, eu tenho que ter Y em todos, eu tenho que ter A em todos, eu tenho que ter B em todos. Porque para ser fator comum, tem que aparecer em todos os termos da expressão. Segunda pergunta que a gente faz para essa conta. Tem números numa mesma tabuada? Por que eu preciso saber se tem números na mesma tabuada? Porque o fator comum pode ser uma letra ou um número. Ou os dois. A conta pode ter uma letra e um número comum. Então, ela acaba tendo 2 tipos de fatores comuns. Ela pode aparecer em evidência tanto a letra
quanto um número. Fala, Beatriz. Mas precisa ter os dois, professora, para ser um fator comum? Não. Pode ser só letra, pode ser só número ou pode ser os dois. Eu vou fazer um exemplo de cada. Sabia? Então, quer dizer que você pode, tipo, somar, aí pode, exemplo, dar 54. Aí A, B, C, D, E, F, pode dar um monte de letra, assim? Aí junta tudo? Poder pode, mas não vai ser um monte de letra exagerado, tá? Poder pode, mas não vai ser nessa proporção aí de muitas letras. Tá? Normalmente são 2, 1, máximo 3. É difícil ter muitas letras em comum, tá? A prof vai montar uma situação aqui, aí já vai dar uma clareada na tua ideia, tá? Deixa eu montar uma situação aqui que tu já vai perceber o que eu estou tentando te falar. Opa, a prof quer botar um número grande, esquece que aqui não vai. Tá aí a conta. Esse tem 4 termos, certo? Como tem 4 termos, a tendência seria ir para agrupamento. Só que antes de agrupamento, eu faço a seguinte pergunta. Tem letras iguais em todos os termos? Alguma letra que apareça em todos eles? Que letra seria essa, se tiver? A. A letra A. Muito bem. A letra que aparece em todos os termos é a letra A. Como a letra A aparece em todos os termos, ela é o meu fator comum. Professora Sandra, mas essa letra A, ela tá... Aqui não tem expoente, aqui tem. O que eu faço? Pego sempre com o menor expoente. No caso, eu vou pegar o A. Se aqui tivesse um 5, aqui tivesse um 6, eu ia pegar o A ao quadrado. Sempre a letra com o menor expoente. Respondi a primeira pergunta. Agora eu vou para a segunda pergunta. Tem números numa mesma tabuada? O que vocês me dizem? Quando eu falo numa mesma tabuada, tem que ser todos os números. Então eu vou pensar. 1. O 4, o 3, o 12 e o 6. Aparece todos numa mesma tabuada? O Léo respondeu que é na de 1. Na de 1 não vale. Tem que ser uma tabuada que eu consiga fazer uma divisão e altere o valor dessa conta. Na verdade, o 4, o 12 e o 6 teria na tabuada do 2, né? Mas o 3 não tem. Então, não tem números iguais numa mesma tabuada. Então, eu vou fazer só com o A. Olha o que eu vou fazer. Coloquei o fator comum ali na frente. Abro um parênteses. E agora eu vou pegar aquele A e vou dividir por toda aquela conta. Como assim, prof, dividir? Eu peguei um A. Eu vou tirar um A de cada expressão. Eu tenho 4A. Olha só. Se eu tirar o A daqui, sobra quem? Sobra o 4, certo? Agora, mais 3AX. Se eu tirar o A dali, sobra o 3X. Mais, se eu tirar um A do A ao quadrado, sobra 12AX. Que eram 2A, eu tirei 1. Se eu tirar o A do A ao cubo, eram 3A. É Y. Tira um A. Opa. É Y ali. Já voltei, obrigado. Y menos 6. Se eu tenho A ao cubo, se eu tiro um A, sobram 2A. Então, A ao quadrado. M. Pronto. Montei a conta de fator comum. Vamos clarear o que seria essa conta de fator comum. Lembra que eu falei para vocês que o trinômio é a prova real do quadrado perfeito? E que o binômio é a prova real do produto da soma pela diferença? O fator comum e o agrupamento são provas reais de conta de distribuição. Lembra quando a prof fala para vocês que a gente tem que fazer o chuveirinho? É isso aqui, ó. Essa é a conta que restou nesse resultado, ó. A vezes 4, 4A. A vezes 3x, 3AX. A vezes 12AY, dá 12A ao quadrado, Y. E A vezes 6A ao quadrado M dá 6A ao cubo M. Fazer um fator comum é descobrir qual a multiplicação que eu apliquei a propriedade distributiva para chegar naquele resultado. Quando eu faço fatoração, normalmente eu estou voltando à origem da conta. Esse é um resultado, eu estou descobrindo que conta saiu esse resultado. Vamos ver um segundo exemplo aqui.
Deixa eu pensar com a minha cabeça. 16 ao quadrado menos 20x ao quadrado. Só não apareceu menos, né? Mas tudo bem. Menos 20x ao quadrado mais 32y A. Vamos lá para a primeira pergunta. Tem letras iguais? Não. Não. 4. Tem números na mesma tabuada? Ah, tá. Ah, Tem, o tem. Léo já respondeu. Qual é a tabuada? Tabuada 4. do 4. Então, eu vou botar o 4 aqui na frente, vou abrir o parênteses e vou dividir todos os números por 4. Presta atenção. Quando a letra é o fator comum, eu desconto uma letra dos termos que eu botei. Quando o número é um fator comum, eu divido os números pelo fator comum que eu achei. Só vou dividir os números e repetir as letras. Ó. 16 dividido por 4 dá 4a ao quadrado. 20 dividido por 4 dá 5x ao quadrado. E 32 dividido por 4 dá 8y. Pronto. Montei o fator comum em evidência. Se eu voltar a desenvolver a conta, olha só. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 8, 32. Foi dessa operação de polinômio por um monômio que eu cheguei nesse resultado. Fala, Thomas. Por acaso, se tiver letras e números iguais, você faz, tipo, você, por exemplo, se o A, por exemplo, fosse repetido em todos, você colocaria 4A, aí você dividiria você faria, Isso tipo, mesmo, as tá mesmas coisas, só correto. que Você ia aplicar as duas situações. Você iria dividir os números e tirar a letra. Vou fazer uma assim agora. Tá correta a colocação, tá, Thomas? Então, vamos lá. Eu vou fazer... Ó, presta atenção. Aqui eu fiz uma. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui eu fiz uma que só apareceu a letra comum. Então, vamos destacar isso aí. Aqui eu fiz uma que apareceu o número como fator comum. Agora eu vou fazer uma que vai aparecer letra e número. Porque pode acontecer. Tá? Então, eu vou botar aqui. Deixa a Sandra pensar. 27x ao quadrado A mais 15xm menos 9x ao cubo B. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Primeira pergunta. Tem letras iguais? Tem. Quem é a letra? X. X. Tem números na mesma tabuada? Sim. Qual é a tabuada? Do 3. Do 3. Sempre eu vou usar a maior tabuada possível, tá? Abro o parênteses. Agora vem o raciocínio do Thomas. Número divide número e de cada termo eu vou tirar um x. 27 dividido por 3, 9. Tira um x daqui, sobra xa. Mais 15 dividido por 3, 5. Se eu tirar o x dali, sobra o m. Menos 9 dividido por 3, dá 3. Tira um x, sobra x ao quadrado e o b. Prontinho. Esse caso aqui é um caso onde eu tenho letra e número. Opa! Letra e número em comum. Então, no caso de fator comum, pode acontecer essas três situações. Só letra, só número ou letra e número. Aparecer mais do que um termo. Deu para entender fator comum? Por isso que quando eu pego uma questão que diz assim, aplique os casos de fatoração, antes de você começar a operar, você olha para a conta e conversa com ela e diz assim, e aí, tem letras iguais? Tem números na mesma tabuada? Ah, não tem? Então não é fator comum. Aí vai lá e conta, 1, 2, 3 é trinômio, raiz do primeiro, raiz do último eleva ao quadrado. Tem dois termos, binômio, raiz do primeiro, raiz do último, um positivo e um negativo. Tem 4 termos, agrupamento, que é o que a gente vai trabalhar agora. Mas antes de qualquer coisa, primeiro 2 perguntas. Perguntou isso, não vai errar a conta. Então,
Vamos para o caso de agrupamento, que seria, digamos assim, o último caso de fatoração. Então, agrupamento. Para trabalhar o caso de agrupamento, isso aqui vocês amam. Já está dizendo, ó, eu vou formar grupos. Agrupamentos é formar grupos. Grupos com características semelhantes. Supomos que eu chegue na sala de vocês e diga assim, ó, as meninas vão se juntar em grupo. O grupo daquelas que começam o nome com vogal e o grupo daquelas que começam o nome com consoante. Eu vou poder juntar a Ana com a Sara? Não. A Ana começa com vogal e a Sara com consoante. Elas não têm fator comum. Mas eu posso juntar a Sara com a Sofia, posso juntar a Sara com a... Ajuda? Com a Beatriz. A Ana eu posso juntar com a Evelyn, porque as duas têm nome com vogais e as outras têm nome com consoantes. No agrupamento, eu vou formar grupos. Grupos de situações que têm letras iguais. Agora, presta atenção que eu vou falar para vocês. Eu fiz um grupo, a Evelyn com a Ana, e daí fiz a Sofia, a Sara e a Beatriz. No grupo da Sofia, da Sara e da Beatriz, aconteceu ainda mais um fator comum. Qual seria? A Sofia e a Sara começam com S. Quando eu trabalho com agrupamento, então assim, ó, primeira situação do agrupamento. Eu vou formar grupos. Normalmente, 2 a 2. Os dois primeiros, os dois últimos. Se os dois primeiros não tiver algo em comum, eu vou juntar o primeiro com outro que tenha. Então, são grupos 2 a 2 com algo em comum. Ou uma letra, ou um número. Tá? Depois que eu formei os grupos 2 a 2, eu vou aplicar o caso de fator comum. Vocês perceberam que do lado de lá, eu cheguei na propriedade distributiva de um monômio por um polinômio. Aqui eu vou chegar na propriedade distributiva de dois binômios. 2 vezes 2. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a situação. Por exemplo, AX mais BX mais AY mais BY. 4 termos. Como os grupos devem ser 2 a 2, o que eu vou fazer? Vou rachar aqui no meio. Rachei. Qual é o fator comum do primeiro lado? X. É o X. Então, eu vou colocar o X, vou abrir o parênteses. Se eu tirar o X, sobrou A mais B, certo? B. Agora, qual é o fator comum do segundo lado? Y. Então, eu vou botar mais Y, abre parênteses, tirei o Y, o que sobrou? A mais A e B. B. Certo? Olhem a conta agora. A conta continua tendo um fator comum. Aqui, ó. Esses dois ficaram igual. O que eu faço agora? Eu não posso ter dois termos iguais na mesma conta. Eu vou copiar um termo só, que seria o fator comum, A mais B. E o que está fora do parênteses, eu coloco dentro do parênteses formando um grupo. Ó, quem é que está fora do parênteses? X mais Y. Binômio, binômio. Olha o chuveirinho. A vezes X, AX. A vezes Y, AY. B vezes X, BX. B vezes Y, BY. Pronto, voltei à conta inicial. Agrupamento nada mais é do que encontrar a conta onde dois binômios foram multiplicados. Então, eu divido no meio, encontro o fator comum de cada lado. Sempre aqui no meio o parênteses tem que ficar igual. Se não ficar igual, você errou alguma coisa. É obrigada a estar igual. Por que eles são obrigados a estar igual? Porque eles têm que virar fator comum. Aí eu copio um só e o que está fora eu boto dentro do parênteses. Vamos ver outro. 4A mais 2
mais... Deixa a minha cabeça pensar aqui. 4a mais 2 igual a 2x ao quadrado mais... Peraí que a Pro tá pensando. Mais 2. Pode ser isso ou não pode ser isso? Não, peraí. Mais 2x. Acho que é isso, não. Peraí, deixa a Pro fazer uma coisa aqui que a Pro tá louca. Colocar um 2 no A ali, no primeiro Não, termo. faltou um A aqui, ó. Aqui tem que ser 2A. Agora tá certo. Acho que tá. Quem é o fator comum? Vamos dividir no meio. Não, nunca pode esquecer que divide aqui no meio, ó. Tá? Opa. Quem é o fator comum do primeiro lado aqui? Múltiplo de 2. Múltiplo de 2. Então, vou botar a tabuada do 2. Abre parênteses. 2A dividido por 2 dá 2A. 2A. Certo? E 2 dividido por 2, mais 1. Quem é o fator comum do outro lado? Tem erro do outro lado. 2 e x. Não, vai dar errado. Porque não podia ter 2 aqui, ó. Deixa a Pro limpar que tá errado. Espera aí. Deixa a Pro arrumar isso. Vamos fazer isso direito para não ficar errado. Eu fui pensar de cabeça e não raciocinei direito. Ai, que coisa. Vou voltar com a expressão aqui da frente. Aqui na frente era 4A mais 2, certo? Aí ficou 2A mais 2. Então, eu vou botar... Meu Deus, minha cabeça não quer ir. Vou botar x... Não. 6AX mais... 6 não. 12AX mais... Oh, Jesus do céu. Quero fazer uma coisa que não vai. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1. Esse aqui vai dar 1. Desculpa, galera. Parece que a cabeça deu um branco. Sabe quando dá um branco? 2AX mais x. Acho que agora vai. Então, vamos lá. Fator comum aqui era o 2. Aí a gente abriu, ficou 2A mais 1, certo? Quem é o fator comum lá de trás? Galerinha? X. X. Então, mais x. Abre parênteses. Se eu tirar o x, vai sobrar 2A mais... Professora, eu tirei o x. Qual é o número que fica na frente do x? 1. Tira o x. Eliminou o x, mas tem um número na frente que é o 1. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer 2A mais 1, virar um termo só. E o que vai para dentro dos outros parênteses? 2A mais x. Prontinho. Sempre o termo do meio tem que ficar igual. Se ele não ficar igual, alguma coisa está errada. Deixa de ser um caso de fatoração. Tá? Alguém pode bater um print aí para a prof? Fiz uma tela bem bonitinha, viu? Galera, entenderam o agrupamento? Vai dividir no meio, aplica fator comum de um lado, aplica fator comum do outro. O que está dentro do parênteses tem que ser igual, porque ele vai virar um fator comum. E daí o que sobrou fora do parênteses, tu coloca dentro de um parênteses para fazer a propriedade distributiva. Certo? Conseguiram entender este caso de fatoração? Os dois de hoje? Eles são um pouquinho mais complexos, porque você vai ter que trabalhar com a divisão. Mas é possível, é viável de fazer, tá? Vocês vão ver que é